Esse episódio tem o patrocínio da Moon Basic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Tá aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. Primeiro, super obrigado, Cris, David, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui, né? Acho que a iniciativa do podcast é fantástica, porque eu acho que a gente apresentando diversos pontos de vista, diversas histórias, né? Diversas formas de trabalhar com investidores, com o pessoal que está começando, né, na fundação de uma empresa nova, com conselheiros experientes e inexperientes, né, que a gente consegue, eu acho que, melhorar, né, todo o aspecto de governança e todo o aspecto de gestão das empresas, né? Então é uma super honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha história. Eu sou engenheira mecânica por formação, eu me formei na UFRJ. Somos. Alguns anos atrás, a gente pula a parte de quantos anos, né? Nunca fala essa data certinha. E aí eu comecei a trabalhar na indústria de óleo e gás, né? E eu passei quase 22 anos da minha vida trabalhando na indústria de óleo e gás. Então eu passei por 3 grandes empresas. Eu comecei na Schlumberger, saindo da faculdade como engenheira de campo, né? E com eles eu tive a oportunidade de trabalhar não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Então eu trabalhei na África, trabalhei na Europa, trabalhei nos Estados Unidos. Tive várias funções e meu último trabalho com eles, eu era a presidente da Schlumberger no Brasil. Isso foi em 2007 até 2011. Eu fiquei com essa empresa 16 anos, né? E eu falo que é a empresa que fundou, assim, muito dos meus conceitos de gestão e me impulsionou muito nessa direção de diversidade. Era uma empresa já que, por si só, tinha diversidade na raiz da empresa, né? Era uma empresa muito globalizada, que tinha mais de 100 nacionalidades trabalhando na empresa. Então, a gente até brincava que era incomum você ir para uma reunião onde tivesse 10 pessoas e não tivesse pelo menos 5 ou 6 nacionalidades diferentes. E eles fizeram isso no princípio de que essa mistura de nacionalidades e a mistura de países onde eles trabalhavam mantinha consistência na forma da empresa prestar o serviço que ela fazia. Então, ela conseguia ter uma consistência no serviço prestado ao redor do mundo, com essa questão da diversidade. Uhum. E impulsionados pela diversidade de nacionalidade, que era uma necessidade do negócio, veio diversidade de gênero, de pensamento e de idade e de todos os outros aspectos de diversidade. Quando eu decidi sair da Schlumberger, foi uma decisão muito difícil, né? A minha primeira empresa, a minha primeira casa. Mas, enfim, eu estava com 16 anos de empresa, tinha morado em 12 lugares diferentes, então uma mudança quase por ano, né? Tava com um filho pequeno, divorciada na época, meu filho estava com 4, 5 anos, e eu decidi que eu não tinha mais condição naqueles momentos de fazer novas mudanças para o exterior. E eu decidi sair, e aí foi quando eu me juntei à Transocean, que também foi uma outra super empresa na minha vida. Eu fiquei 4 anos trabalhando com a Transocean, 2 no Brasil e 2 já fora, né? Aí um pouco naquela dimensão de Brasil, né, que o Brasil estava crescendo muito, né, em 2011, 2012, e de repente, pum, colapsou o mercado de óleo e gás. Então, enfim, acabamos tendo que fazer uma reestruturação na empresa, né, e meu trabalho, que era América do Sul, nesse momento, acabou terminando, e aí eles me convidaram para ir para Houston. Eu ainda passei um tempo indo e voltando, né, fazendo... Eu falava, muita gente fazia a ponte aérea Rio-São Paulo, eu fazia a ponte aérea Rio-Houston, né? Nossa. Então, era passei quase um ano fazendo isso, quando depois eu me mudei com a minha família definitivamente para Houston. Trabalhei com eles por 4 anos. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Dinamarca, para o Grupo Maersk, né? Foi uma experiência também fantástica. E a minha mudança para a Maersk foi muito buscando um equilíbrio melhor de vida, né? Então, eu amava a minha profissão, mas como executiva... Você conhece bem a história, a gente trabalha 12, 14, 16 horas por dia, a gente viaja, né? Morando fora do país, você viaja muito e aí você tem pouca estrutura para a sua família, né? Meu filho ainda era relativamente pequeno. E tinha uma perspectiva de que nos países nórdicos existe um equilíbrio de vida melhor, né? Acho que isso é uma realidade para eles, infelizmente não funcionou muito para mim. O mercado de óleo e gás é um mercado muito demandante, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então eu falava, acho que foi um mercado que, independente da localização, ele não se ajustava à localização, né? Ele continuava nessa demanda.
Então foi um pouco ilusório pensar que talvez na Dinamarca eu fosse ter esse equilíbrio um pouco melhor. Mas, enfim, foi uma experiência fantástica trabalhar com mais uma nacionalidade, mais uma empresa aí já de capital aberto e muito grande, mas com um viés forte de gestão familiar, né, da família Maersk. E então foi uma experiência muito legal, tanto para mim profissional quanto para minha família. Mas chegou um ponto que, de fato, esse equilíbrio realmente não conseguia que acontecesse, né? Então a gente acabou optando por retornar ao Brasil. Meu filho nessa época estava com 11 anos para 12 anos. E aí foi quando eu decidi fazer minha primeira transição para conselho de administração. Não foi uma decisão assim muito elaborada, foi meio que as coisas foram meio que acontecendo. Eu estava vindo da Maersk de um cargo muito estratégico, então era Chief Commercial Strategy Officer para a Maersk. E como eles estavam fazendo uma transição de venda da parte de energia, separando a parte de energia e a parte marítima, que durante anos, né, era tudo consolidado dentro do grupo, como eles estavam fazendo essa separação, e eu participei da montagem dessa estratégia, eu tinha que ficar 1 ano afastada do mercado, especificamente de óleo e gás. E aí surgiu a oportunidade de ser conselheira de empresas. Eu já tinha sido... A primeira vez que eu fui conselheira consultiva da Alcoa em 2010, 2011, quando eu ainda estava na Schlumberger, né, como presidente da Schlumberger Brasil. E tinha sido uma experiência muito legal. Eu fui conselheira consultiva da Alcoa América Latina quase 3 anos. E aí, um pouco, né, em função dessa mudança, acabou meio que acontecendo essa transição para conselho de administração. Aí eu fui conselheira da Petrobras durante 2 anos, né, um mandato. Fui conselheira da Braskem também por um mandato durante 2 anos. Fui conselheira de uma empresa familiar no Espírito Santo, que é a VIX, né, que é do Grupo Agra Branca, né, da mesma família. E foram experiências, assim, fantásticas, né? E acho que parte da discussão ali era se já era o momento de eu ter feito essa transição ou não. E apareceu uma oportunidade incrível para mim também, nesse momento, que foi mudar de mercado, mudar radicalmente de mercado, que era uma coisa que eu já tinha pensado em fazer algumas vezes. Então, decidi ir para o mercado financeiro, trabalhei para Brookfield, uma gestora, né, de ativos, canadense, enorme, e fui trabalhar com eles na parte realmente de... paralelo a investimentos, né, na parte de execução, o que eles chamavam de operações, business operations, que era você realmente ajudar na gestão das empresas que eram compradas pelo fundo, né? Então, trabalhei com eles 3 anos e meio, e aí foi um outro marco na minha carreira, quando eu decidi, no final de 22, que era o momento, de fato, de deixar de vez a vida executiva e fazer a transição completa para conselho de administração. Já estou quase há 1 ano de volta nessa jornada, e hoje eu sou conselheira da Seadrill, que é uma empresa de sondas marítimas, da DHT, que é uma empresa de transporte, né, marítimo, então de tankers, da BW Energy, que é uma empresa do grupo BW que foca na parte de exploração e produção, então bem focada em óleo e gás, e da Galp Energia, que é uma empresa originalmente de óleo e gás e que está numa super ascendente aí da transição energética, já com projetos enormes em renováveis, hidrogênio, HVO. Então, assim, um escopo grande aí entre energia, óleo e gás e logística, né? Então, isso mais ou menos resume aí um pouco a minha história. E fiz tudo isso rápido. Eu comecei com 5, entendeu? Então, ainda estou com 30. Não, essa transição, né? Falando um pouquinho de transição de carreira, né, Ana? É uma coisa muito importante, assim, mas você tem que ter maturidade para você poder fazer esse momento, né? Então, a Ana mesmo falou, né? O momento em que ela fez a primeira transição não era bem o momento para ela ainda estar madura para ser conselheira. Porque você muda muito a sua vida, né? Foi diferente para mim, por exemplo. Eu, quando tomei a decisão de não ser mais executiva, era não ser mais executiva mesmo. Então, era avançar para essa linha, né, de conselho e mudar completamente os... Porque a grande vantagem de você ser conselheira não é a flexibilidade do horário, não é a flexibilidade da agenda. Você estar contribuindo de uma forma diferente.
e você ser obrigado a estudar o tempo todo. Então, é uma troca muito justa que eu vejo, né? Você contribui com a sua experiência, você recebe por isso, mas ao mesmo tempo você tem um contato tão intenso com as pessoas que fazem parte do conselho, se for um bom conselho. Normalmente você vai escolher um bom conselho para você atuar. E você é obrigado a se manter tão atualizado para você fazer as boas conexões e contribuir para o conselho, que é uma carreira muito boa. É muito legal ouvir a sua história. Tem vários turning points, tantos aprendizados que foram te levando para uma direção, para um lugar. Em qual momento que você percebeu, estou indo para um lugar onde eu gostaria de estar no futuro? Aonde você vai aprendendo, vai tomando decisões, mesmo muitas das decisões não são racionais ou são completamente intencionais no início da nossa carreira. No final até um pouco mais, porque a gente já tem mais bagagem, mais experiência, a gente já consegue escolher melhor. Mas em qual momento foi que você olhou para a sua carreira, para a sua vida, olhou para aquela variável trabalhar 12, 14, 16 horas por dia e falou, o que eu não quero está muito claro, mas o que de fato eu quero no médio e longo prazo para a minha vida? Essa é uma pergunta super interessante. Eu não sei se eu já tive esse ponto, né? Às vezes eu me pergunto, meu filho fala muito isso, vamos ver quanto tempo vai durar essa segunda transição, né? E eu sempre fui muito motivada por aprender coisas novas, né? Eu falo assim, eu sou muito mais motivada pelo projeto, pela ideia, pelo que a gente está tentando fazer, né? Do que talvez pelo título, pelo cargo, pela função. Então, acho que quando eu fiz a minha primeira transição, né? Como eu falei, não foi uma coisa muito planejada, porque, enfim, eu tinha que ficar esse um ano fora do mercado de óleo e gás, em função do meu acordo de saída com a Maersk, por todas as informações que eu tinha, enfim, né, que é uma coisa normal de você ter um não-compete por um período. A minha primeira intenção foi, vou dar um break e vou pegar meu ano sabático, né? Mas um ano sabático, com um filho em escola, né? E uma pessoa ainda assim, com tanta energia como eu tinha, acho que ainda tenho, né? Você acaba não conseguindo, você não consegue parar, né? Então, foram aparecendo oportunidades que você fala, pô, isso aqui é muito legal, esse projeto é muito interessante, né? Então, você é conselheira de uma empresa familiar, e depois apareceu, né, a oportunidade incrível de ser conselheira da Petrobras, que é uma empresa, a maior empresa do país, né? A gente estava falando um pouquinho disso ontem. Era um salário ruim, né? Era uma demanda física, mental, né? E de carga horária gigante, né? Muitas vezes, né, eu tinha questionamentos de amigos que me falavam, por que você está fazendo isso? Né? Eu falava, tinha um que é meio patriótico ali, poxa, a maior empresa do país, é o que eu sei fazer, é o meu background, eu tenho que ajudar, né? Uma obrigação quase cívica, né, de participar disso aqui e de ajudar nessa transição. A empresa estava passando por um momento muito difícil, tinha acabado a Lava Jato, né? A empresa, assim, com uma reputação horrorosa no mercado nacional e internacional, e a gente sabendo que é uma super empresa, então, né, você, né, participar daquilo ali. Então, eu acho que os projetos foram meio que me motivando a fazer essas trocas, né? Quando a Brookfield me convidou, eu não pensei muito assim, poxa, estou voltando a ser executivo e vou deixar de ser conselheira. O projeto com a Brookfield era muito interessante e uma boa parte do que eu fazia, né, no meu dia a dia, já era muito com a função de conselheira. Então, eu era conselheira das empresas do fundo, eu ajudava a montar os times de CEO. A diferença é que, ao invés de eu estar podendo trabalhar para várias empresas que eu escolhi, digamos assim, para ser conselheira, eu estava trabalhando para as empresas que, né, o meu empregador principal escolheu para mim, para eu participar dos conselhos e eu ajudar a montar as equipes. Então, acho que também tinha já muito desse QI, desse aprendizado, né? Então, acho que por isso que foi um trabalho assim que me encantou, mais do que essa questão de voltar a ser executiva, né? Hoje, se eu parar e pensar, eu falo assim, não, provavelmente eu não volto, mas eu já não falo mais, jamais voltarei, né, a uma função executiva. Eu acho que a função executiva, ela demanda muito, né, de você fisicamente, emocionalmente, mas, assim, eu acho que, a depender do projeto, eu acho que é sempre considerações que você fala assim, não dá para eliminar, né? Mas eu curto muito e acho que tenho uma paixão especial por essa questão de realmente estar nessa função que você falou, Cris, de
estar ajudando, de estar sentindo que a sua contribuição tem um peso grande e que você está contribuindo no que é melhor, né? E aí, hoje, eu acho que talvez seja mais difícil voltar a ser executiva porque eu me vejo contribuindo muito mais, né? E sendo muito mais efetiva na minha contribuição como conselheira do que eu consigo me ver como executiva. Não quer dizer que se tiver um projeto que, de repente, né, a minha contribuição ali possa ser muito importante ou muito maior, eu não cogitaria. Então, acho que foi menos por uma questão de estilo de vida. Claro que sempre você combina, e esse balanço, eu acho que você passa a vida inteira buscando, né? Qual é o momento de você fazer a transição, qual é o momento de você desacelerar. Eu acho que é porque, na verdade, eu não consegui desacelerar, né? Eu estou como conselheira de empresa, mas 4 empresas internacionais que me demandam muita viagem e tal, então eu ainda não senti essa sensação de desacelerar, eu senti uma sensação de troca, né? Eu troquei um tipo de, talvez, uma aceleração mais brusca, né? Meio que acelere e para, que eu acho que é a vida executiva, para uma aceleração meio que contínua, num ritmo mais constante. Então, não sei ainda se eu consegui fazer essa transição. Eu acho que uma vantagem que traz você ser conselheira não é que você desacelera totalmente, mas você passa a ser mais dono da sua agenda. Isso eu não tenho dúvida. Isso sim, é verdade. E isso é uma vantagem absurda de quando você é executivo, você não é dono da sua agenda. O presidente é dono da sua agenda. O diretor é dono da sua agenda. Entendeu? Então, assim, você é obrigado a estar em determinados lugares. Como conselheiro eu também sou obrigado, claro, mas eu tenho uma agenda de conselho que desde o início do ano eu sei qual vai ser. E ali dentro daquilo eu vou encaixando as outras coisas que eu tenho interesse de fazer. Seja uma viagem, seja um curso, né? Você consegue encaixar ali. Então você é mais dono da agenda, isso é muito saudável. É um pouco mais programado, né? Eu acho que você consegue programar um pouco melhor do que a sua agenda como executivo. Dito isso, acho que assim, também tem uma coisa que eu sempre falo que pesa muito quando você é conselheiro, que é o momento que a empresa que você é conselheiro está, né? Então, eu acho que essa questão da agenda e do tempo um pouco mais controlado e desse controle que você tem, né? Ou de um equilíbrio melhor da sua vida como um todo, né? A parte profissional e a parte pessoal, eu acho que vem dessa escolha das empresas onde você está, né? Então, assim, eu já tive empresas, né? E falando um pouquinho da história da Petrobras, era uma empresa que estava ainda saindo de uma crise muito grande. Então, as agendas eram relativamente controladas, sim, mas eram muito intensas, né? Eu me lembro que o primeiro ano no Conselho da Petrobras, a gente teve 52 reuniões, né? Para conselho de administração, isso uma por semana quase. Uma por semana, é uma coisa que você Sim, fala. Se a empresa está em crise, o conselho é muito demandado. Muito. Então, eu acho que assim, imagino, né, não vivi de perto a crise, por exemplo, da Vale, mas assim, acontece uma situação desastrosa, catastrófica, como aconteceu com a Vale, enfim, vira de cabeça para baixo a agenda não só dos conselheiros, mas dos executivos, enfim, acho que aí você perde um pouco esse momento. Mas, no geral, né, se a empresa não estiver passando por uma crise grande ou por algum processo de M&A né, mais agressivo, ou de venda, ou de compra, ou de crescimento, a tendência é que seja uma agenda mais controlada, né? Com certeza. Nós tivemos uma aula com a Sandra Guerra, que estava no Conselho da Vale, no momento da crise, e ela disse que foi bem intenso. E o papel do Conselho ali na orientação para a diretoria executiva, sempre que se refere à comunicação, é fundamental. E o nível de intensidade que exige dos conselheiros, dos advisors, a gente fala pouco sobre isso. As pessoas não entendem muito essa dinâmica, o nível de cobrança, exigência, exposição, risco, decisões ali que podem mudar o contexto da organização e das pessoas que trabalham, da sociedade. Como que você tem percebido essa maturidade das empresas para lidar com isso hoje? Eu acho que você tem uma gama, né, de empresas, desde as que estão super pouco maduras, que não entendem qual é o papel do conselheiro de administração, até aquelas em que tem uma governança bem redondinha, né, e que o conselheiro é demandado quase que na medida perfeita ali, né?
certa no que ele precisa participar e no que ele não precisa. Que eu acho que são duas coisas importantes. O que o conselheiro de fato precisa participar e o que ele não precisa. O que não é decisão do conselho de administração. E eu acho que a maior parte das empresas, na verdade, está no meio desses dois extremos, né? E tentando achar esse equilíbrio da onde você envolve e da onde você não envolve os seus conselheiros. Na teoria é muito fácil, você fala, o conselheiro se envolve em tudo que é estratégico e tudo que é olhar a longo prazo, né? Tudo que você está alinhando com seus investidores, né? Para o futuro da empresa. Mas na prática, aonde termina o presente é onde começa o futuro, né? E essa transição, ela é uma linha que ela é móvel, né? Ela está se mexendo o tempo todo. Ela depende muito, como eu falei, acho que não só da maturidade da empresa, mas da maturidade do time que você tem. E às vezes você tem times que, em princípio, são muito maduros, mas que já estão lá há muito tempo. Então, também exige uma dinâmica diferente dos conselheiros de participar, que é o questionamento, né? Que é como é que você deixa a sua estrutura. A sua estrutura de empresa tem que ser sólida, firme, mas ela não pode ser estática, né? No momento em que você deixa os seus executivos muito confortáveis onde eles estão, a empresa para de crescer, para de olhar para a inovação, para de se atualizar, para de fazer uma boa gestão, para de ser atrativa para a geração nova que está chegando, né? Então, acho que você não deixar isso ficar estagnado ali no presente, né? E ficar só olhando também para um futuro que está muito distante, não pode acontecer, né? Então, acho que o papel do conselheiro é ajudar nessa transição, né? Da onde você sai para o presente e se engaja no futuro. E eu acho que uma das coisas que é fundamental nas empresas para que essa transição seja bem feita e seja feita adequadamente para cada empresa, é que os conselheiros, de fato, participem mais do que a reunião, né? As pessoas falam assim, mas só tem reunião a cada 3 meses. Alguns conselhos que eu estou, são conselhos internacionais, as reuniões são a cada 3 meses. Mas não é uma coisa mágica que você desaparece por 3 meses e você volta magicamente para a reunião, você faz a reunião, você assina um monte de coisa, você aprova e você vai embora. O trabalho é contínuo, né? Então, você está se atualizando no que está acontecendo com a empresa, você está em contato com os outros conselheiros, com o management team da empresa naquele período, com o mercado em que aquela empresa está atuando, né? E mais, com os outros stakeholders que estão em volta, seja investidores, né? Seja funcionários da empresa, e até participando no conhecimento mais profundo da empresa. Então, uma das coisas que eu acho fundamental para qualquer conselheiro é conhecer o negócio da empresa. Você não precisa vir daquele mercado, e eu acho que existe uma vantagem muito grande de ter um conselho de administração diverso, onde você tem expert daquele mercado e você tem outros conselheiros que não vêm daquele mercado, que é onde eu acho que junta, né, as melhores ideias ali, que faz você pensar fora do status quo daquele mercado, mas conhecer, então, visitar as operações, né, visitar uma fábrica, visitar o escritório, conhecer as pessoas, conhecer a cultura da empresa para a qual você está trabalhando, né, para você poder ser muito mais efetivo nessa transição, né, de como a gente sai do presente que a gente está para o futuro que a gente deseja. É isso mesmo, eu concordo com você. Essa diversidade cognitiva, ela é muito saudável nos conselhos. Nesse novo caderno de boas práticas do IBGC, isso ficou bem claro. Que para você montar um bom conselho, além de você buscar fazer com que esse conselho, cujas competências falem com onde você quer chegar na empresa, né? Então, a minha empresa está aqui, eu acho que o planejamento estratégico dela chega aqui, e aqui tá bom. Que disciplinas aqui são importantes para que eu possa ter esse conselho que vai me ajudar a chegar lá? Então, essa é uma boa prática. E, além disso, você buscar a diversidade regional, racial, de gênero, de disciplina, de forma que você tenha essa coisa, né? Então, a maioria dos conselhos que a gente vê, ainda, infelizmente, muitos deles são muito homogêneos, muito pasteurizados. Todo mundo pensa mais ou menos igual. Eu estou num conselho também de uma empresa internacional que é um espetáculo. Você tem gente de tudo que é lugar do mundo. Você tem gente da Ásia, tem gente da Índia e tem gente dos Estados Unidos. Você tem mulher e tem homem. Então, disciplinas totalmente diferentes. Eu sou a única que entende da indústria de óleo e gás, embora essa empresa trabalhe para a indústria de óleo e gás, né? Então, assim, tem Brasil, tem Índia,
tem Ásia e tem Estados Unidos. Então, isso traz uma potência para o Conselho muito interessante. E eu acho que a maturidade dos conselhos das empresas no Brasil vem caminhando para essa diversidade e também para você ter mais conselheiros independentes. Eu também tenho percebido isso. Então, uma coisa que talvez você possa até falar melhor do que eu, né? As empresas familiares no Brasil são a maioria, obviamente, né? Esse país, das empresas, mais de 70% das empresas no país são familiares. E essas empresas familiares têm, assim, caminhado para uma robustez muito interessante da sua governança, trazendo conselheiros independentes para participar, justamente buscando também essa coisa assim, bom, vamos trazer gente que pensa diferente, que tenha coragem de falar para nós, né, família aqui, que a gente pode atuar de forma diferente, né? Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.